Por que sustentabilidade já? Eu sou o presidente do Instituto Nikola Tesla, fundado em Brasília em dezembro do ano 2012. Os engenheiros que aqui já ouviu falar de Nikola Tesla, levanta a mão. Bastante pessoas, tudo bem. Eu queria aquele nosso videozinho, por favor. Bom, o Instituto Tesla, como uma associação sem fins lucrativos na base de pesquisa, foi fundado com uma visão de transferência de tecnologias, com uma visão de Nikola Tesla de independência energética. Nikola Tesla com mais de 300 patentes, aqui por exemplo, motor indutivo, campo rotacional eletromagnético, corrente alternada, sistema de transmissão de energia com alta tensão, primeira usina hidrelétrica que foi construída pelo Nikola Tesla nas cataratas de Niagara. Hoje, no mundo, 100 anos depois do trabalho dele, deixou umas dicas da sustentabilidade energética e uns trabalhos ainda não feitos para a nossa civilização superar problemas de uso de recursos não renováveis. Essa pergunta, por que já sustentabilidade? Eu sempre, nos eventos, coloco a visão de Nikola Tesla de independência energética como a maior importância no processo de transição planetária que enfrentamos uma crise global por causa de, enfim, nossa dependência total de petróleo e gás como recursos energéticos e uso. Enfim, Nikola Tesla envisionou um mundo totalmente sem petróleo. Como um dos fundadores de rádio, ele descobriu que é capaz também de transmitir energia sem fio até as grandes distâncias, que foi documentado nas pesquisas dele. Envisionou um mundo de veículos elétricos. Hoje em dia, o carro elétrico mais eficiente do mundo carrega esse nome, Tesla Motors. Enfim, veículos elétricos voadores, também com sistemas de transmissão de energia sem fio. Na palestra 3:30, nós vamos falar mais em detalhes da engenharia de sistemas de transmissão de energia sem fio que estão surgindo no mundo de hoje, na parte de alimentação de carros elétricos até ônibus elétricos. Nós vamos falar mais sobre a ideia de Nikola Tesla de um sistema global de transmissão de energia sem fio. Também nós vamos tocar um pouco a transmissão de energia sem fio para nossas casas nas curtas distâncias. Enfim, é uma solução para um futuro sem petróleo. Quem conhece sistemas de carros elétricos entende o problema que também, por exemplo, Tesla Motors está enfrentando na parte de elevar a consciência do consumidor e dos governos que tem que disponibilizar uma infraestrutura totalmente nova para carros que não utilizam petróleo, então tem que ser carregados nos sistemas elétricos utilizando ou baterias ou supercapacitores ou sistema de transmissão de energia ao vivo. O problema que Tesla enfrentou 100 anos atrás, ele não conseguia materializar um sistema de transmissão de energia livre, gratuita, para todo o planeta, que é a última visão dele, por causa de, enfim, inabilidade do sistema capitalista a aceitar a ideia de quantidades de energias livremente disponíveis, sem nenhum monopólio envolvido na distribuição de energia. Enfim, para nós respondermos na questão por que já a sustentabilidade, temos também não só observar as tecnologias que estão disponíveis, talvez tecnologicamente as ideias de Tesla 100 anos atrás, quando ele fez esse trabalho, não era possível, mas hoje em dia isso é possível. Então a questão é da organização de recursos humanos e financeiros para enfrentar uma crise dessa, onde nós com um curto tempo temos que, enfim, substituir uma tecnologia suja. Eu acho que a resposta é, no fundo, a
conscientização de população e também a conscientização dos governos na questão mesmo das respostas de um mundo de tecnologia limpa, onde o cidadão vai poder ter uma eletricidade livremente disponível na casa, quanto que na rua, ou até um veículo voador elétrico, melhorar a qualidade da vida. A ideia de Tesla era transmitir energia em tudo qualquer lugar do planeta. Enfim, essa disparidade econômica e distribuição de recursos toca um pouco no assunto de aceitação dessa tecnologia. Enfim, para nós observarmos um sistema global de transmissão de energia sem fio livre de Nikola Tesla, é necessário, de uma forma, observar um sistema econômico diferente. Hoje em dia, monopólios energéticos não permitem isso, apesar que nós estamos, como a nossa colega falou, na frente de um abismo. Enfim, é para vocês, jovens engenheiros, deixam o sistema de petróleo tão redundante com soluções eficientes que nós podemos rapidamente ver uma mudança ou nós vamos enfrentar a uma crise ainda pior. Então, a crise global, também a crise do Brasil, hoje em dia, econômica, é baseada principalmente na questão da energia e o uso dos recursos não renováveis energéticos. Eu espero que na palestra vocês vão entender mais da parte de engenharia, das soluções apresentadas, de veículos elétricos alimentados com energia sem fio, e que podemos também, Instituto Nikola Tesla aqui em Santa Catarina, introduzir dentro do mundo empresarial e acadêmico para talvez procurar ações para materializar umas soluções concretas nos projetos. Agradeço essa oportunidade para apresentar a visão de Nikola Tesla e vamos falar mais em detalhes na palestra, que é acho que às 3h30 na sala. Obrigada, Boris. Eu passo a palavra então para o Cledson com a mesma pergunta. Ótimo, é convencional e público, né? E Londres me leva para o metrô me leva para morar em Londres. E São Paulo não me leva ainda, né? Não existe esforço nem um pouco que esse meio de transporte sustentável, né? E rápido, ele seja desenvolvido numa cidade que é um caos, né? São Paulo é um caos. Esses dias mesmo eu precisei chegar em um lugar e tinha trânsito parou, enfim, eu pedi para o motorista descer do carro e eu fiz metrô. Bom, o meu motorista demorou 1 hora. Meu carro não é um carro elétrico ainda, eu não comprei, meu carro ainda emite monóxido de carbono bastante, porque ele é gasolina. E eu gastei 15 minutos de metrô. Eu desci do carro, falei para o motorista, eu desci do carro, eu estou de metrô, porque eu tenho que chegar e depois ele me encontrar lá. 1 hora depois ele me encontrou. Né? 1 hora depois, imagina quanto ele emitiu de gás carbônico, o impacto ambiental que esse indivíduo, para se comover, ele causou. E não existe, eu não vejo ainda políticas incentivando a mobilidade no Brasil. A outra questão é a questão aérea, né? A mobilidade aérea. Quanto um avião impacta no meio ambiente? As pessoas se preocupam com o nosso carbono, que é prejudicial, e é prejudicial mesmo, mas um avião, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, o nosso carbono, o ozônio que é emitido pelo avião, ele impacta 23 vezes mais que o nosso carbono. Bom, o prefeito de Guarulhos, o governador do estado, ele está um pouco preocupado com a questão dessa emissão de carbono. Eu não vejo nenhum tipo de compensação. Apesar que o prefeito de Guarulhos me chamou para a gente ver se a gente consegue montar uma lei dentro da cidade de Guarulhos que existe uma compensação dessa emissão de ozônio. Bom, lógico que as companhias aéreas não querem fazer isso. Lá em Londres já existe a taxa que vocês pagam no embarque, essa taxa é direcionada uma parte dela para a compensação ambiental. Bom, para que
sustentabilidade no Brasil, ela não anda, ela anda muito devagar. Nós precisamos, nossa sociedade, precisamos pensar muito bem em sustentabilidade de uma forma séria e correta, não de uma forma comercial. E vocês, futuros engenheiros, precisam também pensar em tecnologias sérias, eficientes, para esse tema chamado sustentabilidade. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Paulo. Obrigada, Gleison. Eu passo a palavra ao Paulo. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu agradeço profundamente a estrutura e a plataforma do evento, pelo que eu estou aprendendo convosco, pela oportunidade de ter vindo aqui, financiando a minha viagem. Eu sou extremamente grato, reconhecido e, de certa maneira, seguro pela eficiência, pela mobilidade que vocês estão apresentando em termos de ideia, em fazer acontecer um evento dessa complexidade para a magnitude. Eu sou otimista porque vocês é que vão cuidar de mim, daqui a pouco tempo, porque todo mundo está saindo, então a geração de vocês está sendo muito mais prática, objetiva e performante que a minha. Então eu me sinto cuidado pelo que vocês estão proporcionando para nós. Obrigado à estrutura da UFSC, do pessoal, dos meus colegas e dos meus colegas que falaram antes. Tem um lado bom e um lado muito bom. Eles falaram tanto que quase que esgotam o que eu teria para dizer. Mas eu vou então, o que eu vou falar, se alguém estiver interessado, está aqui um pouco, não está toda a ideia, mas está alguns pontos principais, aqueles que quiserem depois eu entrego. Por que sustentabilidade já? A sustentabilidade já, essa chamada, per se, ela já está confusa. Essa sustentabilidade já é mais uma forma de apropriação pelo mundo acadêmico e por nós mesmos de algo que já existe. Nas nossas narrativas, nas nossas cosmovisões, a gente busca sustentabilidade. Para quem é religioso, lá na Arca de Noé, como é que você bota 40 casais de animais que vão fazer cocô, xixi numa arca? Tem que ser sustentável, senão o lixo mata a gente. Falando em lixo, está nos ônibus de Joinville, que essa semana é a semana do lixo zero. Aqui a ideia é 1000 e lixo zero tônico. Parabéns. Então, sustentabilidade já, eu volto a dizer, é um problema de narrativa. Todo mundo se apropriou da narrativa. O próprio, como a professora Eliane falou, o capital se apropriou de narrativas. 2 exemplos para discussão. Em 88, o prêmio empreendedor ambiental do Brasil, que foi acordado pelo Clube de Diretores Lojistas, o prêmio verde, quer dizer, a magnificência ecológica da época. Você sabe quem ganhou? A Souza Cruz, fabricante de cigarro, de morte, de câncer. Mas ganhou o prêmio verde porque ela instituiu, junto aos funcionários da empresa, um projeto de educação ambiental. E eles diziam, a Souza Cruz é sustentável. Para quem, camarada? Para quem, camarada? Mas é sustentável e a gente continua comprando. Um outro exemplo, e aí é a primeira divisão do meu texto, nós temos atualmente, como falou meu colega Gleison, eu já estava escrito aqui, mas eu uso o que ele falou, o que eu chamo de veículo profecia. É extremamente irônico que eu estou dizendo, veículo processão, veículo profecia. Nós vamos ser sustentáveis. Por exemplo, essas obscenidades desses utilitários que andam por aí. Eles são verde flex. Essa chancela de verde flex esconde a intensidade de matéria-prima para fabricar esses utilitários obscenos que andam por aí, com uma pessoa dentro,
que fazem engarrafamento. Um carro tem 4 metros, mas são verde flex. Então, eles se atribuem, nós já advogamos a sustentabilidade. Sustentabilidade já. Então, eis o grande desafio. Não é um problema de tecnologia. A tecnologia para fazer aquilo ali é uma tecnologia top. Assim como é a tecnologia de mobilidade underwater, como é que se diz? Submarina. Os submarinos nucleares é o ápice da tecnologia de engenharia naval. Mas é usado para quê? Se nós pudermos transpor aquilo para a vida pacífica, civil, como o mundo trouxe Boris, eis então sustentabilidade já no sentido de rever os conceitos, de integrá-los, de formatar uma nova conduta de engenharia, novas interfaces de engenharia. Segunda divisão, nós quando fizemos sustentabilidade nós estamos ainda na fase do ritual. Eu uso o exemplo da sustentabilidade na história da música. A música, antes de tornar-se uma mercadoria, era o ritual para evitar a guerra. A gente tinha uma música. E o meio ambiente, com esses verdes flex obscenos, por exemplo, é um ritual. A gente evita a morte por sufoco, por uma inviabilidade ambiental. A gente evita, a gente ritualiza essa morte dentro de um utilitário, cheio de WhatsApp, cheio de e-mail dentro do... A gente pode falar com qualquer pessoa em Honolulu: ei, você está preso no engarrafamento também? Sim, eu também estou, mas eu estou dentro do top. Isto não é sustentável, isto é alienante. Mas isso é para criar esse debate. Não estou esgotando aqui, mas a gente tem que... Então, o que ficou o ambientalismo? O que ficou o verde? O que ficou a sustentabilidade? Que é um bem imaterial, foi convertido em uma mercadoria. A gente compra o verde. Eu vou comprar um carro tamanho dessa sala, mas ele é verde, ele não polui. Isso é alienante. Porém, eis a nossa transformação da fase do ritual, nós passamos à fase da composição. Isto é, o que é a composição? Como a gente desconstrói esses conceitos antigos que foram apropriados pela Souza Cruz, pela esse fábrica de carro e outros e tal, e a gente começa a desconstruir e reconstruir. É o que vocês estão fazendo. Escuta, ninguém sabe para onde a gente vai. A gente tem que desconstruir essas histórias de sustentabilidade, de vitória, de progresso, que não existem, pois são relativas, e nós temos que tomar a frente no enunciado e na construção social de políticas públicas de mobilidade. Nós temos contra-exemplo, perdão da palavra, contra-exemplo. São Paulo é um contra-exemplo urbano. Todos os dias da manhã tem aquela coisa mórbida, aquele gozo mórbido na face da televisão, em frente à televisão. 250 quilômetros de congestionamento para Santos. Não, mas no outro dia nós temos 260. Mas o que é isso? A gente celebra a inviabilidade ambiental? A gente opta pelo transporte individual? Nós temos investido, um exemplo, há um mês atrás, a cada 15 dias, professor Helena, que o pessoal vai de bicicleta, eles ganham um dia de folga. Mais interessante, para o pessoal da engenharia, nós estamos presos nos engarrafamentos, cheios de plataformas cibernéticas da Tirapolo. Quando sim, nós poderíamos, uma parte poderia trabalhar em casa, poderia trabalhar no parque, poderia trabalhar aonde quisesse. Mas ainda nós estamos presos com aquele cortejo de penitentes indo no serviço presencial, quando não existe mais serviço presencial. A gente pode atomizar, a gente tem outras opções, mas a indústria do capital, da reprodução do capital, em termos de flex, verde flex, e às vezes, como não tem espaço, eles ou botam a bunda. 2 minutos. 2 minutos.
no trânsito ou bota em cima da grama. E isso é sustentabilidade? A sustentabilidade já trata de integrar esses enunciados com os vossos, com as vossas visões do mundo. Sustentabilidade já, mas há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos milhares de refugiados ambientais, não só de guerra, ambientais na Europa, em Londres, ou em Lagos, na Nigéria. No século XIX também, os engenheiros dos Estados Unidos lançaram lá fora. Somente a engenharia pode solucionar os problemas. Vamos fazer, tem livros sobre isso, uma sociedade de engenheiros. Eles comandam. Não deu certo, nunca vai dar certo. Lembre-se, a primeira, em termos de negócio, a primeira atividade para fazer as viagens ficarem mais saudáveis e a mercadoria não se perder no meio do caminho, você sabe onde foi feito? Tem um livro, posso dar para vocês? Nos navios negreiros, que eles perdiam 22% de negro na travessia. Eles inventaram a higiene ambiental nos barcos para poder vender mais gente de fora. Sustentabilidade já há muito tempo, mas sustentabilidade como higiene mental crítica, participativa, usando todas as nossas diferenças para fazer contradições e avançar a atenção. Quem quiser estar aqui, muito obrigado mais uma vez, colegas. Nessa rodada, então, a gente vai abrir para perguntas. Não chegou nenhuma aqui. Começou a professora da área ambiental aqui no centro, e sou professora de avaliação de impactos e controle de poluição. Eu gostaria de fazer uma pergunta, no sentido que é difícil conceituar sustentabilidade e pensar em sustentabilidade já, né? Tem uma certa preocupação que na pressa de se alcançar a sustentabilidade, a gente atropela, como o Gladson falou, várias etapas, né? As pessoas pensam em buscar sustentabilidade para o bem humano, sem esquecer que fazemos parte de um ecossistema, que todos eles têm capacidade de suporte, extrapolamos e as consequências estão aí, né? Nós temos enchentes e várias outras catástrofes. E um grande problema que eu vejo é que nesse afã pela sustentabilidade, a gente não pensa no desempenho ambiental dos produtos. Vou dar um exemplo. Eu mesmo faço uma pesquisa na pós-graduação, uma aluna minha faz, e a gente está fazendo biodiesel de óleo de cozinha, transforma em biodiesel por plasma, né? Por um processo num sistema de plasma. Quando acabou, conseguimos o biodiesel, aí eu falei, vamos fazer o desempenho ambiental disso? O consumo energético é tão alto que aquele biodiesel não tem motivo nenhum de existir, porque a nossa energia, a nossa fonte energética é impactante, né? Nós, no Brasil, nós temos energia através de termoelétrica e hidrelétrica. Então, a minha preocupação e a minha pergunta, ver a opinião de vocês, é que se essa busca pela sustentabilidade já não é perigosa, a gente não tem que fazer mais pesquisas, a gente não tem que pensar em desempenho, a gente não tem que ter políticas públicas para que isso se torne realmente uma conscientização e não um modismo de que nós temos que viver melhor. No mundo, a gente produz de lixo ao dia equivalente a 10 montanhas do Pão de Açúcar. É muito, não tem planeta que nos suporte. Então, assim, será que não é só buscar sustentabilidade, sim incentivar políticas públicas eficientes, que sejam fiscalizadas, pesquisas, sabe? Não só correr atrás? Qual a opinião de você? Para mim, é extremamente oportuno o que a professora traz. Eu recordo o diálogo que tive com o Boris tradicional do almoço. Esse afã que nós temos, cada um, né? De buscar o céu, buscar o ponto que não foi encontrado. E aí a gente cai em outro sistema, um sistema totalitário, castrante. Por exemplo, tem gente que isso ouvi lá em Brasília, uma Kombi desfilando, seja vegano,
senão o mundo acaba. Eu não posso fazer supermercado porque senão o mundo vai acabar. Porque o boom do boi está vedado. Causou aquecimento global. Causou aquecimento global. É a mesma coisa, por exemplo, do flex. Ele é flex, mas a intensidade de energia para nós muito. Eu concordo com o Paulo e concordo com a professora. Eu acho que antes de buscar esse conceito, esse modismo, que é um modismo de sustentabilidade, nós precisamos primeiro quebrar paradigmas e depois a gente mudar comportamento. Se a gente não quebrar primeiro os paradigmas que nós temos como cultural, e isso em todas as esferas, e mudar nosso próprio comportamento, como o comportamento é o mesmo no engenheiro ambiental. Às vezes eu faço as coisas para muito, ainda que essa empresa ela vem patrocinando um tempo, é a BASF, que ela me fala que é sustentável. E eu já entrevistei a gerente de sustentabilidade, ela me garante, não, a BASF é uma empresa sustentável. E eu fico muito preocupado com essa afirmação, de falar que uma empresa, como a BASF, que é uma empresa extremamente poluidora, impactante no meio, desde a sua produção até a sua chegada ao consumidor e dar adiante, ainda mais impactante ainda, dizer que é sustentável, garantir que é uma empresa sustentável. Eu queria adicionar um pouco nessa fala de mudar o paradigma de Cledson. Eu sou estrangeiro, mas eu morava 3 anos em Brasília, tinha acesso para o mundo de política, enfim, com uma visão de, primeiro, estudar qual que é o problema de falta de investimento, de dedicação da área de política na minha área, que é recursos energéticos renováveis. E eu vi o documento Brasil do Futuro Energias Renováveis 2030, que temos, por exemplo, 200 páginas, 100 páginas dessa, isso mesmo, combustível, a questão, enfim, da uma sustentabilidade mascarada de um sistema de monopólio que, enfim, domina esse país inteiro. Eu posso falar isso na frente de vocês. Energia solar, que é uma solução que, para o Brasil, que tem uma abundância de radiação solar incrível, é um país tropical, é só 5 páginas. Então, nós enfrentamos aqui um trabalho político muito importante, onde os expertos que dirigem as pesquisas têm que pensar, enfim, de mudança de paradigma política. Por exemplo, quando nós pensamos no Instituto, quais são as fontes de energia interessantes e tecnologias que podemos fazer de transferência do exterior para o Brasil, para fazer projetos, nós observamos um país interessante de desenvolvimento que é a Índia. A Índia tem um Ministério de Energias Renováveis já há 10 anos, com investimento sério na pesquisa e desenvolvimento. Então, falando de mudança de paradigma, nós temos que fazer bons exemplos. Aí, esses políticos lá, temos que são conscientes de Brasília, até me falaram, visitaram o laboratório do Instituto lá. Falamos de projeto de alimentar um carro elétrico sem fio. Aí me falaram assim: pô, você é estrangeiro, você talvez não entende bem como coisas aqui em Brasília funcionam. Você quer fazer uma coisa mesmo? Então vai lá para, por exemplo, Curitiba, uma cidade onde as coisas realmente funcionam no Brasil e contata o prefeito, faz um projeto visível onde os políticos podem tirar as fotos. E o povo vai ver, o povo tem que ver, olha, isso é possível, é tocável. Nós podemos ter energia gratuita do sol. Isso é bem para a sociedade de uma forma que é tocável, não é um sonho. Aqui no Brasil. Temos uma pergunta aqui da plateia, o André da UFRJ pergunta: no Brasil, a sustentabilidade é um chamariz comercial. De que forma podemos revirar esse pensamento do mercado, tornando uma ação apenas altruísta? Professora Guilherme. Olha, eu vou assim, eu gostaria muito de falar sobre a outra pergunta, a sua pergunta que você fez e que também mexe com isso daí. Porque a pergunta que você fez, ela é crucial. Ela é crucial da seguinte forma:
as preocupações ambientais e com a sustentabilidade do ambiente, de modo geral, começam a acontecer assim, de forma mais intensa, não por conta de pesquisadores, cientistas e tal, mas, digamos, uma preocupação mais das populações a partir dos anos 70, em que se percebeu que começava a haver muitos problemas de poluição, particularmente nos Estados Unidos. E muitos cientistas e pesquisadores, economistas e biólogos e engenheiros, etc., reputavam que esse problema da poluição era em virtude do crescimento demográfico e da elevação da qualidade de vida das pessoas. Então, alguns estudiosos foram verificar isso e observaram que a população dos Estados Unidos, nos 25 anos após a Segunda Guerra Mundial, havia crescido em 42%. Mas que a quantidade de emissão de óxidos de nitrogênio e de enxofre provenientes dos combustíveis haviam crescido em torno de 63%. Que os fosfatos presentes nos detergentes, nos tensioativos, nos detergentes sintéticos, tinham se elevado a 700%. E que os produtos plásticos, as garrafas, etc., haviam criado um lixo de aproximadamente 595%. E aí eles foram ver como é que isso foram observar como é que havia evoluído a qualidade de vida das pessoas. Então eles perceberam que basicamente o consumo de alimento tinha sido constante, que o consumo de testes tinha elevado 9% e as habitações 6%. Então, onde estava o problema? Se a população não tinha chegado nem próximo a nenhum desses percentuais e muito menos o consumo de produtos importantes, substanciais para a vida, como comer, se vestir, né? Não havia modificado. Então eles chegaram à conclusão que o que de fato poluía era o processo produtivo, que é a questão que você levanta. Ou seja, eu produzo um produto que na verdade custa mais para produzir do que do ponto de vista energético, principalmente, que é o grande problema atual, né? Quer dizer, eu tenho uma ineficácia econômica porque eu preciso investir muito dinheiro no sistema de produção de energia para produzir um produto que eu preciso que seja comprado, porque eu preciso ganhar mais. Então, o que de fato poluía eram as tecnologias produtivas. Tecnologia produtiva. Então, não se trata de ser altruísta a sustentabilidade, trata-se de investimento em tecnologias associadas a um processo que efetivamente seja capaz de, por um lado, responder a uma demanda fundamental da sociedade, do ponto de vista da sua melhoria da qualidade de vida, e que, por outro lado, preserve o ambiente. Com a questão que a Kátia levantou há pouco, essa ideia de que o ser humano utiliza o ambiente, o ambiente serve para o ser humano. Um dos paradigmas fundamentais que a gente tem que modificar é que nós não temos um valor intrínseco para a nossa existência e que desmerece qualquer outro ser vivo na Terra, né? Ou em qualquer outro planeta que eventualmente tenha vida e que provavelmente tem, né? E que nós fazemos parte assim, de um conjunto, de um ecossistema que só vai funcionar na sua plenitude se estiver no seu ótimo de energia. Né? No momento em que ele estiver no nível mais baixo energético, em que ele precisa consumir pouco para poder se sustentar. Então, acho que não é uma questão, a sustentabilidade não pode ser entendida como um processo religioso, não, é um processo político. Ele é um processo que implica em eu dizer, eu quero que esse mundo caminhe assim, para tanto, eu vou me posicionar desta forma. Eu vou construir espaços de decisão
que envolvam efetivamente a governança, o debate democrático. Eu quero saber o que interessa de fato. Eu não quero saber, vou corrigir uma coisa, eu escutei no rádio quando eu estava vindo hoje, não é 15 dias de bicicleta, você vai 30 dias, o mês inteiro de bicicleta, o funcionário do Recife, lá, das prefeituras, e você ganha um dia do mês seguinte. Mas escutem bem, prestem atenção no que eu vou dizer. Recife de bicicleta, Recife, 30 quilômetros de ciclovias, que não tem conexão entre si. 2 quilômetros num lugar, 5 no outro e tal. O indivíduo em Recife, naquele calor, chega na prefeitura, não tem chuveiro para tomar banho. Então, que raio de sustentabilidade é isso? Você joga nas costas do indivíduo a responsabilidade de ser sustentável. Exemplo que você deu há pouco também. Cabe a você, vai de bicicleta, que está de carro. Não importa, vai chegar todo do meu lado. Não importa que vai andar 1 quilômetro de bicicleta, depois 10 a pé na rodovia, porque não tem conexão com outro pedaço da ciclovia. Ué, isso não é política pública. Né? Então é esse tipo de coisa que na verdade não é, chama-se palhaçada, brincadeira, pela falta de seriedade, responsabilidade, inconsequência, se tiver com isso, qualquer coisa, menos sustentabilidade. Obrigada. Palhaçada, por exemplo, nós temos um chamado. Eu acho que a bicicleta não é uma palhaçada, pelo contrário, ela é uma porta, uma via, um debate, uma discussão, assim como o avião, qualquer coisa. Mas, falando em palhaçada, ou uma coisa elegante, entre a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos disseram, podia ser o Estado Unido, podia ser a ex-Yugoslávia, qualquer exército. Nós temos um exército ecologicamente correto. O que houve? Nós tiramos todos os metais pesados de nossas bombas. Então isso é palhaçada, professor. Se a gente chega melado, suado ou caminhando, isso provoca contradição, indignação. E numa cidade como Recife, extremamente machista, latifundiária, a gente conceder esse tipo de espaço, seja ele profólico ou não, é um avanço. E só para terminar, já que eu estou falando de cidade, Brasília, embora nós podemos pensar que os políticos são todos iguais a nós, corruptos, de certa maneira, existe muita gente digna, muito trabalhador, que nesse momento está lá, está suando a camisa, está de bicicleta ou de flex. Isso é palhaçada, flex. Então, esse conglomerado de ideias, essas tensões aqui, é que nos levam a discutir, a ver qual é o caminho. Não existe palhaçada, existe gesto. Política é a tentativa do possível. E o impossível, veja só que coisa, a gente chegar numa prefeitura melado, caminhando, se expondo à vida. Não é isso, não é só isso. É que nós temos uma abertura. Essa abertura que nós precisamos enxergar nos aviões, por exemplo. Desde 14 dias nós temos aviões, e ele passou muito bem em hipótese, asa fixa. Nós temos que ter outros aviões com menos espaço, com outros tipos de energia. Obrigado. Temos outra pergunta da plateia, Daniel, também da UFRJ, perguntando: sustentabilidade é antagônico à qualidade de vida? Pergunta difícil. Eu como é que o rapaz fez a pergunta? Caprichou na pergunta. Vamos lá. Olha, eu acredito que a qualidade de vida é uma essencial da sustentabilidade. Eu acredito que deva, mas acho que o Brasil ainda não está preparado para essa qualidade de vida voltada à sustentabilidade. É a mesma coisa. Vou trabalhar em casa. Bacana. Você vai trabalhar